Gênesis capítulo 6, versículos de 9 a 14. Ouça com atenção. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipestre. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Capítulo 7, versículo 1. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Capítulo 7, versículos 12 e 13. E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, e sua mulher e as mulheres de seus filhos. Capítulo 8, versículo 4. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Amém. Deus abençoe a leitura de sua palavra e fale agora aos nossos corações pela sua graça e pela sua misericórdia. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, a história de Noé é uma história por demais conhecida de todos nós. A história da arca, a história do dilúvio. Mas o que eu quero compartilhar com vocês nessa noite é algo que tem falado ao meu coração de uma maneira muito especial no tempo em que temos vivido. Na verdade, desde o início dessa pandemia, em que nós tivemos que lidar com realidades como a quarentena, o isolamento social, as dificuldades que vieram sobre o mundo, desde o início de tudo isso, esse texto tem sido um texto inspirador para a minha vida. Um texto de onde tenho podido tirar lições e instruções importantes para viver com esse tempo que nós estamos vivendo. E por que eu digo isso? Por uma razão muito clara. O que nós temos nesse texto? O que nós temos nessa história? Nós temos um homem, nós temos uma família, e esta família está vivendo uma catástrofe global, o dilúvio. Nós temos aqui uma família vivendo um momento de calamidade, um momento de extrema dificuldade. O texto diz que Deus olha para a terra, e no versículo 11 diz que a terra estava corrompida à vista de Deus, estava cheia de violência. Todo ser vivente estava corrompido, com exceção de Noé, que conforme o versículo 9, era um homem justo, era um homem íntegro entre os seus contemporâneos. No meio de uma geração corrompida, no meio de uma geração distante de Deus, no meio de uma geração que convivia habitualmente com o pecado, Noé era diferente. A Bíblia diz que Noé andava com Deus. O versículo 1 do capítulo 7 reforça essa apresentação de Noé. Quando Deus diz a ele: tem sido justo diante de mim no meio dessa geração, no meio de uma geração corrompida, no meio de uma geração distanciada de Deus, Noé andava com Deus.
Agora note que o fato dele andar com Deus, ser justo, ser íntegro, não o isentou de enfrentar os temores daquele momento, as dificuldades daquele momento. O dilúvio viria sobre a terra. Porém, Deus daria a ele um escape. Deus daria a ele um meio de vencer aquele momento desafiador. Já nessa introdução, percebemos muitas similaridades dessa história com a nossa história. Primeiro, nós podemos perceber que, assim como nos dias de Noé, a nossa geração também tem se demonstrado uma geração corrompida, uma geração distante de Deus, uma geração cheia de violência. E podemos aprender à luz dessa palavra que, apesar da nossa geração ser marcada por essas características, nós não temos que ter essas mesmas marcas. Ao contrário, Noé nos dá um exemplo, que no meio de uma geração corrompida, nós podemos fazer a diferença. Nós podemos ser justos e íntegros na presença de Deus, mesmo no meio de uma geração corrompida. Nós podemos andar com Deus, mesmo quando toda uma geração escolhe andar no pecado. Então, isso já inspira o nosso coração para enfrentar um momento difícil como esse. Mas eu digo que esse texto vem trazendo instrução para a minha vida, diante desse momento, também pelo fato de que, se você perceber bem, o que está acontecendo? Noé, sua família, estão vivendo esse momento tão complicado, tão desafiador, e eles vão ter que viver uma quarentena. O que é uma quarentena? É um período longo de tempo. Não necessariamente 40 dias. Uma quarentena se refere a um período estabelecido, a um período significativamente longo. O simbolismo dos 40 dias, das 40 noites, várias vezes presente na Bíblia, talvez não queira configurar literalmente 40 dias, mas quer configurar um período longo, uma quarentena. Por isso que nós temos visto nesses dias, quarentena 14 dias, quarentena 21 dias. O fato é que a quarentena é um período longo de isolamento, de distanciamento. E nós estamos aqui vendo um mundo em crise e uma família que tem que se colocar em quarentena. Percebem a similaridade do relato bíblico com o nosso momento? Qual é o nosso momento? Um mundo em crise e as nossas famílias tendo que viver com a quarentena. O relato bíblico, um mundo em crise e a família de Noé também precisando viver uma quarentena. Então, diante dessa similaridade, eu comecei a encontrar aqui algumas mensagens preciosas para a minha vida, que eu tenho certeza que serão também preciosas para a sua vida, sobre como podemos sair vencedores de um momento de crise, de um momento de quarentena. Noé saiu vencedor de um mundo que estava em destruição, de um mundo que estava no caos. Noé e sua família saíram vencedores de uma quarentena. Assim como eu creio que nós também podemos sair desse caos que nós temos vivido da pandemia, sair dessa quarentena como vencedores, sair desse momento difícil que temos vivido vitoriosos. E eu encontro aqui algumas lições preciosas, as quais eu quero compartilhar com você a partir desse momento. O que nós aprendemos sobre esse tempo de crise que Noé estava vivendo, sobre a quarentena de Noé, e que serve para as nossas vidas? Em primeiro lugar, Noé precisou aprender uma nova habilidade. Noé precisou aprender uma nova habilidade. Capítulo 6, versículo 14. Deus diz para ele assim: faze uma arca de tábuas de cipestre. Nós não temos registros na palavra de que Noé era marceneiro. Nós não temos registros na palavra de que Noé era construtor de embarcações. Então, de repente, por força da circunstância, por força da crise,
Noé precisa aprender uma nova habilidade. Ele precisa aprender a construir uma embarcação. Ele precisa aprender a lidar com madeira. Ele precisa aprender a ser um bom marceneiro. Coisa que até então ele não sabia. Mas no momento da crise, no momento da quarentena, no momento do caos global, do caos social, ele tem que aprender uma nova habilidade. Essa é a primeira mensagem desse texto para nós. Eu lhe pergunto, nesse caos que nós temos vivido, nesse tempo de pandemia, de quarentena, você tem aprendido alguma nova habilidade? Porque Noé faz isso. Às vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós encontramos motivação para aprender algumas coisas novas. Às vezes a gente se motiva para aprender algo que nós queremos, mas muitas vezes a verdade é que nós nos estacionamos nas nossas faculdades mentais, nas nossas habilidades intelectuais, nas nossas habilidades manuais, e ficamos muitas vezes estacionados, e muitas vezes nós não encontramos motivação para aprender novas habilidades, para aprender novas coisas, para aprendermos algo que nós ainda não sabemos. Mas aí que está a mensagem, aí que é algo importante para os nossos corações, porque preste atenção, às vezes nós não encontramos a motivação, mas a motivação às vezes nos encontra. A motivação nos encontra, por quê? Porque a necessidade nos leva a fazer aquilo que nós não estávamos fazendo. Então, diante da necessidade de construir uma arca para se salvar do dilúvio, Noé precisa aprender uma nova habilidade. Tempo de crise, tempo de quarentena, é tempo de aprender uma nova habilidade. Você tem aprendido alguma nova habilidade nesse tempo? Sabe, meus irmãos, para a minha vida tem sido um grande desafio esse tempo. Mas eu tenho percebido desde o início, quando li esse texto, quando tudo começou a acontecer, que assim como Noé, eu precisava aprender algumas novas habilidades. Eu precisava aprender a fazer uma transmissão pela internet. Eu precisava aprender sobre YouTube. Eu precisava aprender sobre comunicação, sobre edição de vídeos. Eu precisava aprender algumas coisas sobre programas de transmissão, porque eu não sabia nada disso, eu não tinha nenhuma habilidade nessas coisas. Mas é assim, na hora da crise, na hora da quarentena, na hora das dificuldades, nós somos chamados a aprender uma nova habilidade. Noé foi aprender a construir barco, porque a necessidade levou ele a essa situação. Qual é a nova habilidade que você tem aprendido nesse tempo? Ou você não tem aprendido nada, ou você está estacionado. E lá no início, quando isso tudo começou, eu coloquei no meu coração que esse tempo será um tempo para a minha vida onde eu quero estudar, onde eu quero fazer alguns cursos que eu precisava fazer, e tenho feito isso. Tenho procurado aprender coisas novas, tenho procurado estudar, tenho procurado concluir algumas metas acadêmicas que estavam lá estacionadas, guardadas na gaveta. Porque tempo de crise, tempo de quarentena, é tempo de você aprender uma nova habilidade. Não deixe esse tempo passar sem gerar em você a possibilidade de você sair desse tempo melhor, de você aprender uma habilidade nova. Foi o que Noé fez. Noé aprendeu a ser marceneiro, aprendeu a construir barco. Porque ele queria? Não. Porque ele tinha motivação? Não necessariamente. Não foi ele que encontrou a motivação, foi a motivação que encontrou ele. Essa é uma primeira mensagem para a gente sair vencedor de um tempo de crise. Uma segunda mensagem, o que Noé aprendeu com a crise? O que Noé aprendeu com a quarentena? Em segundo lugar, Noé aprendeu sobre paciência. Ele aprendeu a ser paciente, ele teve que aprender a ser paciente. Capítulo 7, versículo 12. Diz aí, meus irmãos, que houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e eles estavam ali na arca, e tiveram que ficar então um longo tempo dentro da arca, um longo tempo em quarentena. Então ele teve que aprender a ser paciente, ele teve
teve que aprender sobre paciência, porque não havia outra escolha, não havia outro caminho. Assim é conosco, nós também, nessa pandemia, nessa quarentena, nós temos que aprender sobre paciência, e este é um grande desafio para nós, porque somos frutos de uma geração imediatista. Tudo é para hoje, tudo é para agora, tudo é para ontem. Nós somos a geração onde no mundo a maior doença, a doença do século é a ansiedade. As pessoas são ansiosas. E por que as pessoas são ansiosas? Muitas vezes porque não aprenderam a exercitar a paciência, a esperar confiantemente no Senhor, a aquietar o coração e saber que o Senhor é Deus. E Noé aprendeu a ser paciente. Este é um tempo de quarentena para nós também, e nós também somos chamados a aprender sobre paciência. Espera no Senhor, meu irmão. Espera em Deus, minha irmã. A ansiedade não pode acrescentar um côvado à nossa vida. A ansiedade só vai trazer angústia para o seu coração, e a angústia é uma porta que convida a depressão para entrar. E a paciência, o esperar em Deus, o descansar no Senhor, é algo que Noé teve que aprender. Durante todo aquele período de tempo, eles tiveram que ficar isolados dentro da arca. A chuva copiosa saía sobre a terra, eles não podiam ver nada, eles não podiam sair para lugar nenhum. Eles estavam ali navegando à deriva sobre as águas do dilúvio por um grande período de tempo. Então eles tiveram que aprender a ter paciência. Use esse tempo para você aprender isso também. Tempo de crise, tempo de quarentena, é tempo de aprender a ter paciência, a esperar em Deus, a descansar na sombra do Deus Todo-Poderoso. Vamos aprender, meus irmãos, nesse tempo, como Noé, a ter paciência. Em terceiro e penúltimo lugar, o que Noé aprendeu no tempo da crise, no tempo da sua quarentena? Noé aprendeu simplicidade. Simplicidade. Capítulo 6, versículo 14 novamente. Olha onde ele ficou em quarentena. Uma arca de tábuas de cipreste. Nelas farás compartimentos e calafetarás com betume por dentro e por fora. Meus irmãos e minhas irmãs, se tem uma palavra que define a arca, o lugar onde Noé e sua família viveu a sua quarentena, é a palavra simplicidade. Tábuas de cipreste, calafetadas com betume. Não havia conforto algum, não havia luxo nenhum naquela arca. O que havia ali era simplicidade. Noé e sua família, na crise, na quarentena, tiveram também que aprender a viver com simplicidade naquela arca. Não é essa uma lição também para as nossas vidas no tempo de crise? Não é essa também uma lição para as nossas vidas na nossa quarentena? Aprender a viver com simplicidade. Aprender a viver de maneira simples. Aprender que aquilo que realmente tem valor para a nossa vida são as pequenas coisas. O carinho da família, o aconchego do lar, a segurança da nossa casa. Simplicidade. Simplicidade. Aprender a ser alegre com uma vida simples. Hoje nós não podemos depositar a esperança da nossa alegria em festas, em passeios, em viagens, em compras, numa série de coisas que às vezes a gente projeta a nossa alegria nessas coisas. Então nós temos que aprender a viver com alegria na simplicidade. Na simplicidade de uma brincadeira na sua casa com o seu filho e com a sua filha. Na simplicidade de uma refeição comum. Na simplicidade de uma conversa com as pessoas da sua casa.
Aprender a viver com simplicidade. Noé e sua família aprenderam isso na quarentena. Não é essa também uma importante lição para nós? A simplicidade de um culto transmitido dessa maneira. A simplicidade de um culto, muitas vezes sem todos os aparatos e as ferramentas que nós usamos habitualmente, que são bênção. Mas será que a gente consegue adorar a Deus com a simplicidade da palavra? Será que nós conseguimos ter a alegria do Espírito, o fogo queimando no coração, com a simplicidade de uma oração no seu quarto? Com a simplicidade da leitura de um nocenáculo? Com a simplicidade de uma devocional que todos os dias os nossos irmãos e irmãs mandam para nós pelo nosso grupo de WhatsApp? Temos sido chamados por Deus nessa quarentena a aprender sobre simplicidade. Simplicidade, encontrar alegria na simplicidade, encontrar profundidade em Deus na simplicidade. Na simplicidade da tua casa, na simplicidade da tua vida devocional. Não são mais os grandes eventos que vão fazer ferver a tua fé, mas é a simplicidade do teu quarto em oração, é a simplicidade da tua vida devocional, é a simplicidade de um culto como este, que nós somos chamados a aprender sobre simplicidade como Noé aprendeu. E em último lugar, o que eu vejo que Noé aprendeu naquela quarentena? Noé aprendeu sobre convivência. Convivência. Capítulo 7, versículo 1 e versículo 7. Por causa das águas do dilúvio entrou Noé na arca, ele, com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Então veja, estavam na arca Noé, sua mulher, seus filhos e as esposas de seus filhos. Não era tão pouca gente assim, né? Era um bom grupo. Era uma família, para os padrões de hoje, uma grande família reunida naquela arca. E me digam, se fosse num contexto como hoje, pegasse qualquer uma das nossas famílias, colocasse tudo junto para viver em quarentena. Pai, mãe, filhos, noras, tudo debaixo do mesmo teto. Será que isso é algo simples? Será que isso é algo tão tranquilo como aparenta ser? Muitas vezes não. Sabe por quê? Porque nós precisamos aprender a conviver. Nós precisamos aprender sobre convivência. Noé e a família dele naquela quarentena, eles tiveram que aprender a conviver. Não tinha outra alternativa para eles, não tinham para onde ir. A arca não podia estacionar e quem ficasse chateado descesse da arca. Não. O tempo da quarentena foi um tempo para eles aprender sobre convivência. Não é essa também uma lição que Deus quer trazer para a gente nesse tempo, diante de tudo? Eu creio que Deus também quer nos ensinar, quer nos levar nessa quarentena a aprendermos sobre convivência. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês que têm acompanhado as notícias, as estatísticas dessa pandemia, dessa quarentena, vocês têm visto algo que certamente tem chocado o seu coração, como tem chocado o meu coração. Por exemplo, o número de violência doméstica, de registros de violência doméstica na pandemia, na quarentena, foi às alturas. O número de mulheres que sofrem agressões nesse período de quarentena elevou-se. O número de divórcios no período da quarentena é o maior dos últimos tempos. O que isso nos revela? Nos revela que as pessoas, que nós precisamos aprender sobre convivência. Enquanto não havia quarentena e as pessoas conviviam pouco tempo dentro de casa, iam levando, mas veio a pandemia, veio a quarentena e parece que para muita gente a convivência com o cônjuge, a convivência com os filhos é algo insuportável. Misericórdia!
A quarentena deve ser um tempo para nós aprendermos a conviver. Estar em casa com a família não pode ser um fardo para a gente. Estar em casa com a família não pode ser um tormento. Estar em quarentena com a família tem que ser uma bênção, tem que ser um motivo de alegria, tem que ser um motivo de satisfação, porque a tua família é o teu maior patrimônio, é o teu maior tesouro. A tua família é o teu bem mais precioso. Nós precisamos aprender a conviver. Aprender a conviver implica em aprender a perdoar. Aprender a conviver implica em aprender as diferenças uns dos outros e respeitá-las. Aprender a conviver implica em aprender a falar da maneira certa, na hora certa. A palavra branda desvia o furor. A palavra dura suscita ira. Nós temos que aprender a conviver. Quantos filhos clamavam um pouco mais da presença dos pais nas suas vidas? Agora, pai, mãe, você tem a oportunidade de conviver com seu filho. Então traga o seu filho para perto de você, não entregue o seu filho para um celular, para um videogame. É uma oportunidade que Deus está te dando para você aprender a conviver com teu filho. Brinque com teu filho, ria com teu filho, converse com teu filho, ore com teu filho. A quarentena é uma oportunidade para a família aprender a conviver. Casais que estavam entregues à rotina, ao comodismo. Casais que não tinham mais assuntos para conversar, não tinham mais sonhos para compartilhar. A quarentena é uma oportunidade para vocês fazerem planos, para vocês conversarem, para vocês planejarem o futuro, para vocês voltarem a ter momentos de convivência. Noé, com toda a família naquela arca, naquela quarentena, eles tiveram que aprender a conviver. Nós também precisamos aprender a conviver, sobretudo com a nossa casa, sobretudo com a nossa família. Eu termino aqui essa palavra, meus irmãos e minhas irmãs. Como eu disse, espero ter deixado isso claro para você. O que está acontecendo aqui no relato bíblico é muito parecido com o que nós estamos vivendo. Então essas lições de Noé, na crise, na quarentena, são aplicáveis às nossas vidas. Então anote no seu coração. O que Noé aprendeu na quarentena que nós podemos aprender? Ele aprendeu uma nova habilidade. Aprendeu a ser marceneiro. E você? Qual a sua nova habilidade nesse período de crise? Noé aprendeu a exercer paciência. Noé aprendeu a viver com simplicidade. Simplicidade na vida, simplicidade na relação com Deus. Noé aprendeu a conviver. Ele e sua família. São lições preciosas que nós também temos que aprender no nosso tempo de crise, no nosso tempo de quarentena. E eu quero fazer um último destaque, chamar a sua atenção para um detalhe. Pode ser um detalhe meramente ilustrativo, mas eu achei ele muito importante. Que foi o último texto que nós lemos, o capítulo 8, versículo 4. Que diz que quando tudo passou, quando terminou aquela crise, quando as águas do dilúvio baixaram, a arca parou nas montanhas de Ararat. E aqui eu quero fazer uma ilustração. Olha que interessante. Quando começou a crise, a arca não estava nas montanhas. Veio o dilúvio, veio a quarentena. E quando passou a quarentena, passou o dilúvio, onde a arca estava? Nas montanhas de Ararat. Veja, a arca começou nos lugares baixos, mas depois que tudo passou, ela estava num lugar alto. Eu creio que há um simbolismo nisso, há uma ilustração nisso. Significa dizer que depois que Noé enfrentou tudo aquilo, quando tudo passou, quando tudo terminou, ele estava numa posição mais alta, ele estava num lugar mais alto do que estava antes da crise, antes da quarentena. Eu acho que aqui há uma mensagem para o meu coração e para o seu coração, porque eu creio que se nós aprendermos as mesmas coisas que ele aprendeu, a mesma realidade pode se aplicar à minha vida e à sua vida. Ou seja,
começamos numa posição, mas depois que passar essa crise, depois que passar essa quarentena, nós podemos estar em lugares mais altos, porque nós podemos ter aprendido novas habilidades, nós podemos ter aprendido a ter paciência, nós podemos ter aprendido o valor da simplicidade, nós podemos ter aprendido sobre convivência, e isso, quando tudo passar, nos colocará numa posição mais alta, num lugar mais alto. Começamos lá embaixo, mas vamos terminar lá em cima, porque um tempo de crise é também um tempo de aperfeiçoamento, é um tempo de aprendizado, e esses pilares, esses princípios que foram aprendidos por Noé e sua família, podem fazer isso conosco. A minha oração é que quando passar essa crise, quando terminar essa quarentena, nós estejamos em lugares mais altos, nós tenhamos crescido, nós tenhamos começado talvez lá embaixo, mas nós vamos terminar essa crise lá nas montanhas de Ararat, em lugares mais altos, porque nós vamos crescer, nós vamos subir, nós vamos evoluir, nós vamos aprender estas lições preciosas que Noé e sua família aprenderam no tempo da crise, no tempo da quarentena. Essa é a minha oração, essa é a minha esperança para as nossas vidas, e tudo para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Amém.